é muito possível que ao longo de todo esse tempo que você está aqui no trading esportivo, você não conseguiu ter resultado nem quando tentou trabalhar com odds mais altas e stake mais baixa, não é? Você já tentou fazer isso, não teve resultado, e até pode ser que você esteja quase pensando em largar mão de tudo isso aqui e procurar um emprego. Então, hoje eu vou te contar um segredinho que todo profissional esportivo tem e que muitas vezes eles não te contam, que talvez se você soubesse, você viraria a chave para os seus resultados. Bora lá. Esse vídeo aqui eu vou ter auxílio do Academia das Apostas, site de estatística de futebol, onde eu uso as estatísticas dele para poder fazer as análises dos jogos que eu faço para mim, dos jogos que eu faço para a galera lá no clube de membros, e também vou usar o Flash Score, tá? Esse site aqui, ó. Esse site aqui, eu também vou usar ele aqui no vídeo para poder mostrar para você algumas questões em termos de tabela de campeonato, né? Ah, esse site eu uso para mim, para poder fazer a leitura de posicionamento na tabela e questões subjetivas dos jogos. E o Academia das Apostas eu uso para poder fazer a leitura estatística. Então vou deixar o link dos dois sites na descrição do vídeo como créditos. Não tenho relação de patrocínio nem econômica com nenhum deles, é apenas dois sites que são gratuitos e que você pode acessar aí quando e onde você quiser, porque você vai ter sempre as melhores informações, tá? Assim como eu uso para mim desde 2012, você também pode usar. O que eu pretendo te mostrar aqui é que muitas pessoas, e pode ser até o seu caso, essas pessoas tentam fazer muitas entradas baseadas em gestão de banca. Essa gestão de banca, eh, ela te dá uma falsa sensação de segurança quando você usa uma odd mais alta e uma stake mais baixa. O objetivo disso é que você, quando perder o seu dinheiro, você perde pouco e mantém uma chance mais alta de continuar, podendo continuar suas apostas e recuperar, entre aspas, a sua stake em menos tempo, né? Só que isso dá uma falsa sensação de segurança, por quê? Basta que você não saiba selecionar seus jogos. Se você não souber selecionar jogo, você vai acabar colocando o seu dinheiro num monte de entrada de valor negativo, valor esperado negativo, e você vai ter prejuízo no longo prazo, tá? Então, qual é o segredinho que muitos traders têm, que às vezes eles não te contam e simplesmente mandam você fazer entradas com gestão de banca, né, usando odd mais alta e stake mais baixa? Qual é esse segredinho? Vou começar a desvendar esse segredinho para você, te mostrando a minha lista de campeonatos que eu uso para selecionar os jogos que eu coloco na minha lista. Então tem aqui, ó. Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que todo o conteúdo que eu já tenha publicado aqui nesse canal te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência. E eu tenho certeza que esse conteúdo que eu publiquei aqui já, por causa deles conterem aí 12 anos, quase 13 anos agora, né, de experiência que eu tenho nesse mundo aqui, você não vai encontrar isso mais em lugar nenhum, em outro canal. E é bem esse conteúdo que vai realmente, de uma maneira definitiva, te dar uma visão mais ampla da coisa para você ter resultados melhores e diferentes do que você tinha antes. Então, eu peço que você se inscreva no canal para receber todos os materiais novos que eu publicar, né? Aciona as notificações no sininho,
todas as notificações. Então aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Eu preciso que você deixe o seu like nesse vídeo, porque é assim que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, que eu posso continuar publicando esse tipo de conteúdo aqui, porque ele atende ao que você procura, né? E assim você dá sobrevida aqui para o meu canal. Você apoia o meu trabalho para poder continuar fazendo isso para te ajudar. Eu preciso que você comente aqui no vídeo para eu poder saber o que realmente que eu consigo fazer que tá te ajudando de uma maneira mais forte, né? Então deixa aqui o comentário falando para mim o que que você tá achando, o que que você achou desse vídeo aqui, inclusive. E eu preciso que você se torne membro do Escola de Trading para poder apoiar um pouquinho mais esse trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem aí as instruções para você virar membro do Escola de Trading. Você pode escolher entre 3 grupos de WhatsApp, né? Como benefício desse programa de clube de membros. Você tem benefícios para conversar com os seus parceiros de clube de membros lá no WhatsApp. E tem o grupo 3, onde, além disso, você vai falar comigo. Eu vou te instruir todos os dias. Eu vou fazer análises de jogos para você. Eu vou te dar um mini treinamento diário para você criar sua metodologia e entender coisas que talvez você não tenha entendido até hoje. Então, na descrição do vídeo tem as instruções, você pode fazer por Pix ou por cartão de crédito. E bora lá estudar comigo lá no clube de membros. Compartilhe esse vídeo também para os seus amigos nas suas redes sociais, para poder salvar ele, para ele vir aqui estudar com a gente também. É isso. Curta, comenta, compartilha e bora continuar com as dicas. Aqui no canto esquerdo da sua tela, aqui no Flash Score, você está vendo aqui as ligas fixadas que eu tenho na minha, né, no meu perfil aqui no Flash Score. Tem a Bundesliga, tem a Liga Árabe, tem a Austrália, tem a Áustria, tem a Bélgica, tem o Campeonato Brasileiro, tem a China, tem a Coreia do Sul, tem a Croácia, tem a Dinamarca, tem a Escócia, tem a Espanha, tem a Estônia, tem os Estados Unidos, tem a Finlândia, tem a França, tem a Inglaterra, tem a República da Irlanda, tem a Islândia, tem a Itália, tem o Japão, tem a Letônia, tem a Lituânia, tem a Noruega, tem a Holanda, tem o Peru, tem a Polônia, Portugal, Sérvia, Singapura, Suécia, Suíça e Turquia, tá? Além de algumas copas que eu ponho aqui, mas isso não vem ao caso. Dessas, você tá vendo aqui que eu não coloco aqui Croácia, eu não coloco aqui ligas menores, né? Tipo, o que a galera costuma fazer muito aí, né? República Tcheca, Romênia, é, é, Marrocos, né? É, esses campeonatos de menor expressão, né? Até da América do Sul, da América Central, né? Campeonatos de menor expressão, Nova Zelândia, né? Muitas coisas que a galera faz eu não coloco na minha lista. E garanto para você, é uma parte do segredo. Traders profissionais não usam esses campeonatos. O que você precisa entender, quanto mais cedo você entender e quanto mais humildade para entender você tiver, mais cedo você vira a chave para os seus resultados. Se você quer ser um trader esportivo profissional, se você quer passar a ter uma taxa de acerto consistente, se você quer poder usar uma stake profissional, uma banca profissional nas suas entradas, primeiro você precisa ter cabeça que funciona igual a um trader profissional. Não adianta você ter essa sua cabecinha de jerico que você tem hoje
que você mete dinheiro em tudo, de qualquer jeito, e simplesmente assume esse risco só porque você está trabalhando com uma stakezinha mais baixa, numa odd mais alta, e então para você isso tem valor. Isso não tem valor, velho. Isso nunca teve valor, simplesmente pelo fato de que até hoje você não teve resultado com isso. Você não entendeu isso ainda? Você não entendeu que depois de anos fazendo a mesma coisa, você ainda não teve resultado por conta dessas coisas que você insiste em continuar fazendo? Se você continuar fazendo isso, não vai surgir uma fada madrinha, bater com a varinha na sua cabeça e simplesmente te dar uma luz de o que que você precisa fazer com isso para ter resultado. É isso que não te dá resultado. Pare de fazer. Pare de fazer o quanto antes, certo? Então, elimine da sua vida coisas que aumentam o risco ao seu dinheiro. Você tem que parar de, de, de ter uma cabeça diferente de um trader profissional. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, se você quer ser uma pessoa, se você idealiza uma coisa na sua vida, a primeira coisa que tem que fazer é pensar, é alinhar o seu pensamento ao nível de energia daquela coisa que você quer. Não adianta você querer ser um trader profissional e ficar fazendo coisa de apostador, velho. Quanto mais tempo você continuar fazendo coisa de apostador, mais tempo você vai gastar sem ter resultado. Quanto mais dinheiro você vai perder sem ter resultado. E você sempre vai ficar achando que uma hora você vai encontrar o seu caminho e nunca vai encontrar. Não vai encontrar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar pensamentos diferentes do que um profissional faz. Você tem que fazer o máximo possível parecido com o que o cara faz. Senão você não vai ter resultado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você precisa de uma técnica que te entregue taxa de acerto elevada. Não adianta você querer fazer taxa de acerto, você querer ter uma taxa de acerto alta, operando em times porcaria. Não vai adiantar. Não vai adiantar você querer dizer que o time porcaria precisa do resultado para sair de um lugar na tabela e chegar num outro, se ele não consegue fazer isso. Ele não consegue, ele não tem forças para fazer isso que você acha que ele deveria fazer. Como é que você sabe disso? Vou usar para você aqui no Academia das Apostas. Vou usar aqui jogos como, por exemplo, o Bayern de Munique. Bayern de Munique e Wolfsburg, que aconteceu no sábado, dia 18. E que aqui, ó, se você vier aqui na Bundesliga, você vai encontrar o Bayern de Munique na classificação da tabela, classificação. Você vai encontrar o Bayern de Munique aqui, ó, no topo da tabela, um líder isolado, né? Ele é líder isolado. Ninguém chega nele aqui por rodadas e mais rodadas. Ele tá sossegado ali na liderança e mesmo assim, mesmo estando na liderança, o Bayern de Munique, se você olhar nos últimos jogos aqui, ó, né, só do campeonato alemão, tá? Exclua as copas que tem aqui. Só olhe a bandeira da Alemanha, só. Você vai ver que ele não tem falha de ataque. O Bayern de Munique marca contra todos os adversários. Mesmo estando no topo da tabela, o Bayern de Munique não deixa questões subjetivas influenciarem a trajetória que ele tem no campeonato. Se você olhar a campanha casa do Bayern de Munique, olha isso aqui. Não tem nenhum jogo que ele tenha falhado em marcar gol. Não existe essas falhas de ataque para o Bayern de Munique. Times assim te entregam taxa de acerto. Você pode confiar que esse time consegue marcar gol contra pelo menos a imensa maioria. Pode ser que ele varie, né? Quando chegar mais para o final do campeonato, pode ser que ele varie um diazinho ou outro.
tá? E eu tô falando só do campeonato alemão, não tô falando de outros campeonatos não, tá? Pode ser que ele varie um dia ou outro. Só que é muito improvável que você pegue um Red no Bayern de Munique. Porque além dele ter o potencial que tem pela diferença de qualidade para os adversários, ele te entrega mentalidade profissional para manter a consistência de ataque. Ele se comporta padronizadamente contra todos os adversários. O que acontece quando você usa um time desse aqui? Você pode até usar odds mais baixas num time desse aqui. É por isso que coloco aqui na minha lista, eu coloco na minha lista, aqui ó, esses campeonatos. E eu não trabalho com qualquer time nesses campeonatos. Todas as minhas listas, quando eu crio uma lista de jogos, as minhas listas têm os times de topo de tabela. Quer ver? Quer ver como as minhas listas têm os times de topo de tabela? Eu vou colocar para você aqui, ó, os meus favoritos. Vou colocar aqui, ó, ontem. Ontem, no caso, foi domingo, né? Ontem, no caso, foi domingo. Olha o que tinha na minha lista. O Twente estava na minha lista. Twente está onde? Na classificação da Holanda, né? O Twente está entre os 5 primeiros colocados da tabela. Eu coloquei Magdeburg e Karlsruhe na lista da Alemanha na Bundesliga 2. Onde está Magdeburg e onde está Karlsruhe na Bundesliga 2? São times que estão entre os 5 primeiros colocados da tabela. Eu coloquei na minha lista o Ajax da Holanda. Onde está o Ajax na Holanda? É o segundo colocado na tabela. Eu coloquei na minha lista o Nottingham. Onde está o Nottingham na Premier League? O Nottingham está entre os 4 primeiros colocados na Premier League. Eu coloquei o Mainz. Onde está o Mainz na Alemanha? O Mainz está entre os 6 primeiros colocados na Alemanha. Eu coloquei o San Giloase na Bélgica. Onde está o San Giloase na Bélgica? Está em terceiro lugar. Eu coloquei o Real Madrid na Espanha. O Real Madrid é líder do campeonato espanhol. Eu coloquei o Basel. Eu coloquei Luzerne e Lausanne. Onde estão esses 3 times? São os 4 primeiros times da tabela. Eu coloquei o Sittard, né? NEC e Sittard aqui na Holanda. Onde estão esses times? Estão dentro aqui de uma zona de classificação. O Sittard é o 8º, está dentro de uma zona de classificação ali na tabela. Eu coloquei o Emmen na Holanda 2. Tá? Onde está o Emmen na Holanda 2? O Emmen na Holanda 2 está na borda ali para entrar na zona de classificação. Né? Ele tá disputando posicionamento na zona de classificação. Eu botei o Fenerbahçe na Turquia. É o segundo colocado. Eu coloquei o Eyüpspor na Turquia. Onde está o Eyüpspor? Eyüpspor na Turquia tá? É o 5º colocado. Disputando vaga para entrar. Eu coloquei o City classificado ali numa zona de Champions League. Eu coloquei a Lazio na Itália. Onde está a Lazio? Lá na Itália. A Lazio atualmente é o 4º lugar na tabela. Então, coloquei o Marseille na França, coloquei a Inter na Itália, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você consegue extrair uma lista correta para você fazer as suas entradas e quando você consegue usar times confiáveis, você mantém taxa de acerto. Não adianta você querer manter essa taxa de acerto brigando com brigando com o mercado, né? Tentando se achando um cara experiente que vai tentar buscar o green num time que não mantém nem a própria regularidade no campeonato, né? Por exemplo, o que a gente pode dizer, por exemplo, aqui
da Fiorentina, né? Fiorentina, ó. Fiorentina, se você olhar a Fiorentina recente, Fiorentina tem, olha aqui, ó, a quebra de desempenho, né? Ela vinha aqui com vitórias e começou a ter derrotas e empates. Ela tá em quebra. Isso aqui não é um time confiável. É diferente de um Bayern de Munique que tá numa zona confortável na tabela, mas não se envolve nisso, né? Não se envolve nisso. O Bayern de Munique mantém a taxa de consistência, né? Consistência de campanha, a ponto de você manter a sua taxa. Se você fizer a entrada no Bayern de Munique, você pega green. Na Fiorentina, não dá mais para dizer isso. Você consegue taxa de acerto no Clube Bruges, por exemplo. O Clube Bruges, recentemente, ele tem, mesmo estando em zona confortável, vou colocar aqui para você, ó. Vou colocar aqui para você, ó. Na Bélgica, o Clube Bruges, tá onde o Clube Bruges? Ó, classificação. Clube Bruges tá aqui, ó, segundo colocado, com 47 pontos, né? Ele não, até agora, essa rodada passada, ele não tinha disputa de posição com o Genk. Ele não estava para assumir a primeira posição na tabela. Ele estava em disputa para se aproximar do Genk, né? Ele estava em zona confortável aqui, sendo que ele tem 10 pontos de distância para o San Giloase. Então ele está numa zona confortável, né? O Clube Brugge está numa zona confortável. E mesmo assim, ele mantém um desempenho idêntico ao Bayern de Munique. Porque ele tem, mesmo estando em situação confortável na tabela, ele mantém consistência de ataque, né? Mantém vitórias. É um time que mantém a briga pelo, que- pela regularidade do campeonato, né? Olha a campanha casa dele aqui, por exemplo, né? Fica simples você manter uma taxa de acerto usando um time desse aqui. É diferente de você querer se dizer o experiente tentando buscar jogo porcaria, onde você vai ter que brigar com o mercado, você vai ter que rezar, você vai ter que ficar chamando o gol. Chama o gol que ele vem, né? Chama o gol. Chama o gol aí que ele vem. Não vem nada, velho. Você insiste em fazer jogos porcaria, enquanto que, Hilton, mas eu vou fazer esses tipos de jogo aí, as odds estão baixas. Não importa que a odd está baixa. Se você souber, se você souber usar a odd baixa a seu favor com times desse aqui, você não tem prejuízo com a odd baixa. É por isso que eu trabalho com odd de 1,22 e mantenho uma taxa de acerto de 93% mensal. Porque acabei de te mostrar aqui a minha lista, né? A minha lista de campeonatos que eu uso. E dentro desses campeonatos que eu uso aqui, eu só pego os times que são consistentes na tabela. Isso me permite ter regularidade de lucro nas minhas entradas. Você precisa entender isso o quanto antes. Você não é necessário você ficar enchendo a sua lista de opção com um monte de jogo porcaria, porque a sua banca vai sofrer com isso, cara. Você vai ficar tentando entrar, você entra em um, pega um green, entra no outro, toma um red. Entra no outro, toma um red, entra no outro, pega um green. E assim a sua vida vai trocando dinheiro com o mercado sem saber o que é que tá dando errado, cara. Você não precisa disso, você tá perdendo tempo. Então, prefira trabalhar com odds mais baixas, mas encontrar uma lista de jogos que entregue para você consistência. Entregue para você confiabilidade dos times certos que vão entregar para você aquilo que você quer que ele entregue. Eu trabalho para mim com over limite. Eu não vou caçar a Fiorentina para fazer. Eu não vou caçar a Fiorentina para fazer, porque a Fiorentina tem falha de ataque. A Fiorentina já não tá mais entregando o que ela entregava antes. Eu não vou catar para fazer, por exemplo,
Eu não vou catar para fazer, por exemplo, ah, um Tondela da vida. Eu não vou. Eu não vou catar para fazer um Tondela da vida. Por que não? Porque o Tondela, aqui, terminou 0-0 aqui com o Marítimo. O Tondela tá começando a entrar em variância. Por causa de quê? Posicionamento na tabela. Times não são. Alguns times não são confiáveis para você usar. Olha aqui o desempenho dele, ó, na campanha casa dele, ó. Olha esse gráfico de gol aqui, ó. Tá vendo essa barriga que faz aqui, ó? Essa barriga aqui? Essa barriga aqui mostra para você queda de desempenho. Compara com o Bayern de Munique. A campanha casa do Bayern de Munique, os gols, né? Olha aqui. Olha esse gráfico aqui, ó. O gráfico só aumenta, ó. O tempo passa e o gráfico faz assim, ó. O gráfico fica assim, ó. É uma pirâmide ascendente, né? Ela aumenta. A base fica cada vez maior. Porque o tempo do jogo passa e o gráfico aumenta em gols. Então, o que que significa isso? Você põe o seu dinheiro no mercado aqui, enquanto o tempo passa, tem mais valor ainda para você pegar gol do Bayern de Munique. Aqui não. Aqui o tempo passa, a sua chance diminui. Porque o desempenho desse time aqui é fraco. Não dá para você pegar dinheiro nisso. Você vai aumentar o seu risco, né? Olha aqui, ó. Olha a queda de potencial da Fiorentina aqui, ó. Tem uma queda aqui, aí sobe, depois tem uma queda de novo, ó. Queda. Não mantém, cara. Olha o Bruges. Olha o gráfico do Bruges na campanha casa. Mantém um patamar, né? O gráfico não diminui. Às vezes ele aumenta, mas ele mantém um quadradinho, ó. Mantém um quadradinho bem retinho ao longo do jogo inteiro. É time consistente ao longo de todos os momentos. Ele não vai te entregar variância. Ajax teve nesse domingo, dia 19. Onde estava o Ajax na tabela? Vamos aqui na Holanda, aqui, ó. Vamos aqui na Holanda. Classificação. Onde estava o Ajax aqui? O Ajax estava no segundo lugar na tabela, ó. Zona confortável, porque não tem, não tinha, pelo menos, muita proximidade com o PSV. Ele estava se aproximando do PSV e tinha vantagem. O mesmo caso do Bruges, né? Estava se aproximando ali do líder com vantagem já de pontuação sobre o terceiro colocado. Zona confortável, né? O Ajax está numa zona. E mesmo assim, o que que o Ajax te entrega? Olha aqui, só o campeonato holandês, tá? Pula as copas. Campeonato holandês, ó, não tem falha de ataque. Marcou contra todo mundo. Olha a campanha fora dele. Mostra pra mim um lugarzinho que o Ajax tem uma falha de ataque. Em 100% da campanha fora de casa, ele marcou gol contra todos os adversários. Gráfico de gol. Olha esse segundo tempo. Compara o segundo tempo com o primeiro aqui. Compara aqui. O segundo tempo com o primeiro. O Ajax é muito mais forte em segundo tempo do que no primeiro. Isso aqui não te entrega risco ao depender do Ajax. Porque enquanto o tempo passa, ele aumenta o potencial que ele tem para te entregar resultado. Certo? Então, não adianta você. O segredo tá aqui. Você pode. Você vai começar a virar sua chave quando você eliminar da sua vida times porcaria e começar a selecionar somente times confiáveis. Porque eles sim te entregam taxa de acerto, tá? Mesmo quando eles estão em zona confortável na tabela, eles não deixam o desempenho cair. Eles mantêm o desempenho contra todos os adversários, né? Diferente do Tondela, diferente da Fiorentina, né? Diferente de quem mais? Vamos ver se a gente acha mais um aqui. Mais um safadão aqui, ó. Real Sociedad.
Olha o Real Sociedad. Real Sociedad tem variância. Ó, falha ataque, se envolve com 0-0. Né? Isso é variância. Ó, falha de ataque, ó, tem 2 0-0 aqui embaixo. Tem falha de ataque aqui. Isso é variância. Isso é time que não é confiável. Tá? Isso é time que não é confiável. Às vezes ele não marca gol. Olha esse gráfico de gol fora de casa. Tem momentos esparsos aqui, ó. Às vezes joga, às vezes não joga, né? É esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é o do Real Sociedad, né? Real Sociedad tá onde na tabela da Espanha? Onde tá o Real Sociedad? Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar aqui, ó. Real Sociedad tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tá para entrar em zona de tá tentando entrar aqui em zona de classificação. Só que o Real Sociedad, dependendo do cenário em que ele tá, contra quem ele joga, ele não joga. Não joga. Ele varia. Se você insistir em entradas desse tipo aqui no longo prazo, confiando no Real Sociedad, você vai ter prejuízo no seu longo prazo. Você perde dinheiro e fica estagnado. Você troca dinheiro com o mercado ao invés de manter taxa de acerto. Porque você está colocando no meio dos seus jogos times porcaria. E aí você quer entrar em tudo, né? Além de colocar time porcaria na sua lista, você quer entrar em tudo. Aí o que acontece? Você ganha em um, perde no outro. Ganha em um, perde no outro. E assim você vai trocando dinheiro com o mercado. Pare de pensar como apostador. Comece a ajustar a sua mentalidade. A gente está começando o ano de 2025 aqui. A gente está em janeiro ainda. Se você continuar fazendo as porcariadas que você fez em 2024, qual é o resultado diferente que você vai ter? Faça alguma coisa diferente para ter um 2025 diferente. É isso que você quer para sua vida? Definitivamente conseguir ganhar dinheiro com isso aqui? Então faça coisas diferentes. Ajuste a sua mentalidade para se comportar no mercado como um profissional de trading esportivo. Porque se você continuar se comportando como esse apostadorzinho mequetrefe que você foi até hoje, você não vai ter resultado, velho. Você vai sempre ficar aí trocando dinheiro com o mercado e reclamando que a sua sorte nunca chegou. Aí você inventa de fazer múltipla, você inventa de operar em odd cada vez mais alta para poder lucrar tudo de uma vez. Aí você consegue. Você lucra tudo de uma vez e logo ali na frente você entrega tudo de novo. E não adianta nada. Né? Você vive de altos e baixos. Isso não é profissional, cara. Você precisa ter essa virada de chave aqui mental, né? Primeiro mental. Porque você precisa entender. Mas eu não gosto de trabalhar nesses times porque eles entregam taxa, eles entregam odd baixa. Você está usando odd alta e não está resolvendo. Você está usando odd alta e não está resolvendo. Você já entendeu isso? E a sua odd alta não está resolvendo por quê? Porque você está aplicando a sua odd alta em times porcaria. É preferível você usar uma odd mais baixa em times confiáveis para que eles sim te entreguem a taxa de acerto que você precisa para poder ganhar dinheiro no final do mês. Você vai ganhar pouco, mas não interessa o lucro do dia que você vai ter. Não interessa o lucro que você vai ter na segunda, na terça, não interessa o lucro da quarta, não interessa o lucro da quinta. Não interessa. O que interessa é o lucro do mês. É quantas vezes você perde durante o mês. Se você fizer. Se você pegar o Bayern de Munique aqui, ó, e fizer 7 jogos com odds baixas e conseguir entrar no mercado, tá? Com odds baixas do Bayern de Munique, esperando que ele marque um golzinho pra você, quantas vezes você vai errar? Nenhuma. Você vai sempre pegar o gol do Bayern de Munique. Enquanto que, se você usar uma Fiorentina da vida e entrar em todos os jogos que ela faz, e esperar que ela marque um gol pra você, você vai perder. Você vai perder. E quanto mais você entra no mercado, mais você perde e fica nessa de
trocar dinheiro com o mercado. Então, altere o tipo de time que você coloca na sua lista. A Inter de Milão, né? Olha isso aqui. Quantas vezes a Inter de Milão falhou em marcar gol nos últimos jogos do campeonato italiano? Nenhuma vez. Marcou contra todo mundo. Qual é quantas vezes a Inter falhou em marcar gol na campanha casa? Nenhuma vez. Onde está a Inter no campeonato? Onde que está a Inter no campeonato? Vamos lá ver. Onde está a Inter no campeonato? Tá aqui. Segundo lugar e na mesma condição do Bruges, na mesma condição do Ajax, na mesma condição do Bayern de Munique, né, onde tá solto ali numa zona de tabela onde ninguém altera o posicionamento dele, né? Nem a Inter mesmo conseguia alterar a posição, porque tá distante do líder ainda, né? Ainda tem distância de pontuação aqui para o líder. Zona confortável. Mesmo assim, não se envolve com essas questões. Não se envolve com essas questões. Né? Marca gol em 100% dos jogos. Então, pare de raciocinar como apostador. Pare de raciocinar de uma forma que não te dá resultado. Você precisa colocar na sua lista times que te entregam o green. Times que você sabe que são consistentes para você manter taxa de acerto. É isso que vai te entregar saque no final do mês. Então, qual é o segredinho que ninguém te contou? O segredinho, velho, é que se você se comportar como um profissional, você não usa o seu dinheiro jamais em coisas porcaria. O seu dinheiro é sagrado. Use o seu dinheiro naquilo que realmente tem solidez. Use o seu dinheiro naquilo que retorna lucro sobre o seu investimento. Coisas confiáveis, coisas que você pode colocar o dinheiro ali e realmente esperar que aquilo dê certo. Não é confiar que vai dar certo, não. Não é confiar que vai dar certo, não. Não é achar que vai dar certo, não. Não é ter espírito esportivo, não é ter vibrações positivas, não é pensamento positivo, não. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de saber. Tô falando de saber que aquele investimento ali rende lucro no longo prazo. Bayern de Munique, Clube Bruges, Ajax, Inter de Milão e outros mais que quando você estuda eles aqui, ó, você pode pegar os vídeos de análise que eu faço. Pode pegar os vídeos anteriores que eu publiquei aí de análise, você vai ver o padrãozinho de times que eu coloco na minha lista e que eu trago aqui analisando para você, são times que não tem falha de ataque. Eu até eu até eu até comento isso, uma das primeiras coisas que eu comento quando eu começo a analisar jogo é falha de ataque dos times. Porcentagem aqui, ó, porcentagem sem marcar gols. Quanto mais baixa a porcentagem sem marcar gols, melhor para você acertar suas entradas. São times assim que você vai conseguir executar a sua metodologia e não ter prejuízo com isso. E ainda conseguir fazer isso com odd mais baixa. Né? Porque não é, em hipótese nenhuma, não é a odd mais alta e não é a gestão de banca. Não é a gestão de banca que te dá lucro. Não é. O que te dá lucro é você saber colocar o seu dinheiro no lugar certo. É você encaixar o seu dinheiro no mercado exato que vai retornar para você a consistência no longo prazo. Quando você entender que os times que você seleciona
são os times que realmente te entregam a lucratividade no longo prazo, você vai se transformar num profissional. Enquanto você não fizer isso, você vai viver chorando que a sorte não te ajuda. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para você hoje. Espero que você mude, porque 2025 tá aí. E eu quero que você se torne um cara melhor. Muito obrigado. Bons greens. Hasta la próxima, porque eu fui. Tchau.